colocar fogo no parquinho aqui, que eu quero ver como esses dois gigantes se saem. Declaração de Alexandre de Moraes, tempos atrás, a respeito do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Confesso que agora eu fiquei mais confuso ainda, certo? E aí, doutor Danúbio, o que o senhor pensa a respeito disso? Ele pôde manifestar ali a sua opinião como cidadão, né? Como cidadão, e nada aconteceu com ele. Claro, é um vídeo antigo, mas ele ele emitiu juízo de valor. Nós estamos tendo uma inversão de valores, na verdade, no país. Primeiro, uma manifestação desonrosa e perigosa realizada pelo atual presidente do TSE e ministro do STF, que na época, com certeza, era apenas um cidadão ou um advogado ou algum membro do Ministério Público, porque isso não é perfil de um juiz. Certo? Isso não aconteceu agora. Vou deixar isso muito claro. Perfeito. E segundo, que nós tivemos a segunda inversão. Porque nós tivemos o silêncio do Moro e com agora a manifestação. Então isso, quando os juízes começam a participar dos poderes, aí eu começo a concordar com o Dr. Fábio Carraro, que você começa a ter o ativismo político dentro do judiciário. Mas é diferente, a gente tem que separar o ativismo do judicial do ativismo político no judiciário. Eu vejo que essa diferença. Então, essa mensagem realizada nessa época não era de um juiz. Ele deveria ter verificado, e quem colocou o Senado da República e o presidente que o indicou lá dentro do Poder Judiciário. Colocou, temos que respeitar. Temos que respeitar. A não ser, é igual o presidente da República, foi eleito no dia 2, nós temos que conclamar, no dia 30, conclamar a população para respeitar o resultado das urnas, seja quem for, seja Bolsonaro, seja Lula. Nós temos que pegar no braço de quem foi eleito e governar o país e desejar que a gente tenha um futuro melhor para o país. E não continuar essa guerra que foi realizada. E está tendo essa guerra aí que foi provocada por quem? Foi provocada por essa crise do Executivo e do Poder Judicial, que eu discordo. Eu não vejo ativismo no Poder Judiciário. Temos interferência política, sim, pode ser um caso, como temos o caso também do Sérgio Moro, que estava no outro fiel da balança e agora desceu para cá, para a política. Rafael, doutor Danúbio, eu fiquei meio perdido com sua explicação, mas eu vou tentar dar uma linha própria aqui. Primeiro, só para aproveitar a nossa Constituição, inciso 2º, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Os ministros do TSE não. Temos um vácuo legis, simplesmente ninguém, são intocáveis. Nem o Senado Federal pode alcançar. É uma coisa muito curiosa isso daí. Então, veja bem, qualquer desmando que é feito no TSE agora vai ficar o dito pelo não dito. Esse mesmo ministro, dentro do STF, a rigor, ele poderia ser privado, inclusive, do seu ministério, pelo Senado. Agora no TSE, não, eles fazem o que bem entenderem. Está na hora da gente rever o processo em si, que foi a pergunta sua, Rafael. Sim, uma série de situações. A primeira situação está na hora de ter mandato para ministro. É ilógico o cidadão entrar e ficar 30, 40 anos como ministro. Isso não existe. Ele tem que ter um período, aproveitar a melhor época da vida dele, mais produtiva, mas que não crie raízes e que dê uma oxigenada nisso daí. A sociedade precisa disso. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Segundo ponto que eu queria destacar. Com relação ao ativismo e com relação às palavras do ministro Moraes, salvo engano, ele manifestou isso daí quando ele estava sendo inquirido no Senado, justamente pela sua nomeação para assumir o Supremo Tribunal Federal. Foi uma manifestação livre dele nessa época. E que me parece bem coerente, bem mais coerente do que a de hoje, diga-se passagem. Enfim, ele quando fez isso, o falou como cidadão, dentro do direito dele de falar isso daí. Hoje, a situação dele é diferente. Ele é um julgador,
ele é um ministro, ele não pode se dar o direito de ter vontades ou de ter ideias. E se ele já manifestou antes, ao meu entendimento, ele já estaria até suspeito. Ele não tem neutralidade para poder fazer isso daí. Deveria se declarar suspeito. Infelizmente não acontece, infelizmente nós não vemos um controle correto sobre essa situação. Temos que respeitar, sim, as decisões judiciais, mas alguma coisa no mecanismo está falhando. Que bom que nós estamos discutindo, que a sociedade está discutindo, e aproveito e olho com olhos de otimismo, Rafael. Há 10 anos atrás você encostava num ponto de ônibus, todos lembravam a escalação da seleção brasileira inteiro, não sabia o nome de um único ministro do STF. Hoje você encosta no mesmo ponto de ônibus, você sabe o nome dos 11 ministros e nem sabe quem vai jogar a próxima Copa do Mundo. Estamos assumindo o papel de cidadãos, estamos assumindo um protagonismo. Essa discussão é interessantíssima, nós nessa escala e toda a população brasileira. E sim, esse momento, esse ativismo judiciário está provocando um desequilíbrio entre os poderes da República e, sim, merece um tipo de contenção disso daí. Então, tem mais várias situações sobre essa resolução em ti para mostrar toda a antijuridicidade dela, mas o fato maior é esse. Extravasou-se, estão entrando na seara alheia, estão legislando, isso não é permitido, e estão mudando a regra do jogo no final dele, e só para um lado. Isso está bem evidente. Isso também não é permitido. Gente, tomara que essa nação encontre o seu caminho, tomara que nós sejamos abençoados por bom caminho, mas isso vai acontecer através desse conhecimento, dessa discussão, isso que é salutar para todos nós. E eu aproveito para parabenizar mais uma vez a iniciativa, Rafael, estou sempre à disposição do que for possível. Enquanto cidadão, enquanto profissional da área, é um prazer estar vivendo nesse momento, é um momento interessante. Há muito tempo o Brasil não vivia um momento tão interessante. E mais uma coisa positiva que eu vou falar, doutor Danúbio, o senhor que acompanha eleições há vários tempos. Por incrível que pareça, apesar de estar bem dicotomizada essa eleição, ela talvez seja uma das menos letais que nós tivemos nos últimos anos. Até relativamente tranquilo em termos de violência. A violência está indo no campo virtual, no campo da internet, isso é bom, não mata ninguém, não tira ninguém da convivência dos colegas. Algumas pessoas morreram, mas num índice tivemos muito alguns menor. Episódios isolados, Sim. tanto de petista matando bolsonarista e de bolsonarista matando petista. Mas será que as pessoas matam por política ou matam por qualquer coisa? Matam paixão em si, por causa de futebol, um celular, por causa de futebol? Enfim, mas houve alguns casos aí que mas não lamenta, institucional. Né? Diga-se passagem, o PT, apesar de toda a movimentação, e o PL também, você não vê uma atitude, vamos lá, vamos ter uma confrontação, ou vamos ter uma briga, você não vê esse tipo de situação. Nisso daí, o poder público, eu espero que o TSE também tenha participação nisso daí, as polícias, está vendo, espero que continue até isso, que essas minhas palavras não fiquem jogadas ao léu, mas a sensação que está nos dando é que há uma certa confrontação de ideias, mas não de pessoas, não de vidas, isso daí que é importante. Devido processo legal tem sido respeitado ou o TSE nesse momento está tomando uma coragem de pensar o seguinte, olha, algo precisa ser feito para acalmar os ânimos. Qual a sua visão, doutor Danúbio? O doutor Fábio Carraro trouxe aqui resoluções, normas, Constituição. E todas elas demonstram que está respeitando o devido processo legal. O que ele está questionando, o que se questiona aí é o ativismo nas decisões. Mas eu não vejo atropelo processual. Muito menos quando o ministro utiliza da sua capacidade da liminar. Agora, se ele decidiu da liminar, conceder essa regra, estipular essa regra de 2 horas, sendo que não existe regra. Eleição falta 9 dias. 2 horas para retirar sob pena com a medida astrente de multa de 100 a 150 mil reais, pela proporção que é o dano causado do processo político eleitoral no Brasil. Então, a Justiça Eleitoral está agindo de forma correta. Não estou falando da decisão de um juiz ou de outro juiz. Estou falando que a Justiça Eleitoral, em seu contexto, e é muito importante a gente afirmar, o doutor Fábio falou aqui de mandato, a Justiça Eleitoral é para o mandato, mandatário, são compostos por ministro do STJ, do STF e por juristas, por advogados. Então ali exerce a democracia desde a sua Constituição. Eu defendo o trabalho da Justiça Eleitoral e das urnas eletrônicas. Independente, é claro, evidentemente que alguns juízes têm algumas posições, uns mais legalistas, outros menos, mas nós não podemos manchar o conjunto do que foi construído dentro do processo político eleitoral do Brasil por causa de um contexto ou por causa de um membro do Poder Judiciário. Okay.